Deus, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Para nem vontade de levantar, né? Glória. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra. Abre a tua Bíblia em Lucas. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 11. Lucas 8 e 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amados, estamos nesse culto de reunião secreta, né, que a gente marca a cada última quarta-feira do mês. E nós viemos aqui justamente para falarmos com Deus acerca dos nossos enigmas e dilemas e adversidades, e também acerca dos problemas que ocasionam-se a cada dia ou a cada mês durante o período do mês na sua obra. Então, eu glorifico a Deus porque Ele é maravilhoso na nossa vida e sempre está pronto para nos ouvir. E estamos pedindo a Deus uma palavra da parte de Deus para a sua igreja, e Deus me conceda essa graça de ler essa palavra aqui, que fala sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma parábola que mostra o que a palavra de Deus ela significa para a nossa vida espiritual. E é muito importante a gente saber o que a palavra de Deus significa para a nossa vida espiritual, porque, como a gente leu aqui, o texto deixa bem claro que a palavra de Deus ela é uma semente. Ela é uma semente. E a gente sabe que a semente, enquanto ela está em um recipiente, enquanto ela não é plantada, ela continua sendo uma semente. Está lá. Mas a partir do momento que ela é plantada, ela já não é mais uma semente. Ela se torna algo existente, ela se torna algo que vai frutificar, ela se torna algo que vai prosperar, que vai dar frutos, tá? Ela significa algo que vai tomar espaço, ela significa algo que vai alimentar, enriquecer, e verdadeiramente a gente precisa entender que a palavra de Deus ela precisa ser plantada na nossa vida, porque a partir do momento que a palavra de Deus ela é plantada na nossa vida, a nossa vida com certeza ela vai começar a mudar para melhor, porque a semente que é a palavra, ela não é uma semente que produz uma árvore ruim e um fruto ruim. Não, a semente ela só produz o que é bom. A semente de Deus, a semente que é a palavra, só produz o que é bom. Então, o Senhor estava mostrando aqui o cuidado que nós devemos ter com essa semente,
Porque se a gente analisar direitinho a parábola, o Senhor mostra diversos lugares onde a semente foi semeada e o que aconteceu com a semente após ter sido semeada. E nesse caso aqui eu vou ler para vocês, diz assim o texto: e ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi o que? Pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Aí agora ele começa a explicar o que significa, porque nem o discípulo, quando ele pregou essa parábola, entendeu o que queria dizer isso. Então agora ele vai começar a explicar a parábola do semeador. Aí ele começa logo dizendo o que significa a semente. A semente é o quê? A palavra. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Temos que ter cuidado com essa semente, porque a semente, ela é muito cobiçada, e a partir do momento que ela é enxertada, tem muitos seres que querem comer essa semente. Muitos. Antigamente a gente vendia semente de coentro lá no comércio, e as pessoas chegavam dizendo: eu plantei e não nasceu. Eu plantei e não nasceu, eu plantei e não nasceu. E essa reclamação chegou até o revendedor das sementes, e foi descoberto que quando se plantava a semente do coentro, as formigas comiam ela. E agora a semente, ela vem com um veneno nela. Aí planta, a formiga não come, aí o coentro nada. Então, a semente da palavra de Deus em nós, ela também tem que estar revestida com uma proteção, para que o inimigo não a tire, não a destrua, não a impeça de crescer em nós. E que proteção é essa que a semente tem que ter dentro de nós? A semente tem que ser revestida de oração. Entendeu? A semente, ela tem que ser revestida de amor. A semente, ela tem que ser revestida de perseverança, insistência nas coisas de Deus, porque é isso que vai fazer ela ser regada pelo poder da água, que é a palavra, e pelo poder do Espírito Santo, que vai fazer ela crescer dentro de nós, e a gente vai se tornar uma árvore frutífera para a glória de Deus. E a partir do momento que a gente se torna uma árvore frutífera, as pessoas vão se alimentar de nós, porque nós vamos dar fruto, tá? E que fruto é esse? O fruto que vem proveniente da semente que foi plantada, que é o quê? A palavra de Deus. Então nós vamos ter a palavra em abundância em nós, para dar a todos aqueles que estão famintos, ou seja, que estão com a alma faminta, porque a palavra é o alimento da alma. Se a alma não se alimentar da palavra, ela morre. Então, sendo uma árvore frutífera,
palavra, nós vamos alimentar os famintos, e aí nós vamos produzir vida. Amém, igreja? Amém. Então, ele começa a dizer que esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então, o diabo tem o propósito de tirar a palavra que foi semeada em você. E como é que ele consegue tirar a palavra que foi semeada em você? Em Mateus 13 e 19, ele está dando também a parábola do semeador. Ele diz assim, vou ler para vocês, 13 e 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o quê? O maligno e arrebata o que foi semeado no seu. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Entendeu? Então o que é que acontece? O diabo, ele tem um propósito. Ei, tio, o diabo, ele tem um propósito de tirar a palavra que foi semeada em você. Aí é que está o porém. Você tem que ter esse zelo, esse cuidado de zelar pela palavra que você ouviu. Você não pode vacilar. Então, ele tem esse propósito. Quando é que ele tira? Quando eu não entendo. Então você deve procurar entender a palavra de Deus. É por isso que não é bom a gente conversar quando está na igreja. Não é bom a gente se desvirtuar, porque é um momento que Deus está falando com nós, com cada um de nós. E se Ele está falando com nós, Ele quer revelar algo ao nosso coração. Os discípulos estavam atentos, eles estavam ouvindo, mas chegaram a não entender. Mas eles não entenderam, tudo bem, isso é normal, pode acontecer, de não entender. Mas depois eles ficaram quietos, porque eles viram que precisavam entender a palavra. Tá? E eles foram ao mestre, o que significa isso? O que quer dizer isso? E aí o mestre começa a explicar que a semente, no caso, nesse caso aqui, essa semente aqui, que não brotou, que foi arrebatada pelo maligno, é a pessoa que ouve a palavra e não entende. Tá? Às vezes a pessoa vem na igreja e cochila, né? Cochila que chega a fome, cara. Pode acontecer. O cansaço do trabalho. Mas eu conheço gente que quando vai à igreja todo dia dorme. E aí, já não é mais cansaço. É questões espirituais, é ação da carne. Tem que lutar para isso não acontecer. Conheço pessoas que não esperam o término da palavra. Por causa da hora, antes que a pregação termine, vai embora. Esse daí é presa fácil por diabo. Isso aí não recebeu a conclusão do que Deus queria falar para ele. Tá? E a palavra de Deus, ela é a arma também para a nossa vitória. Porque quando a gente está unido da palavra de Deus, a gente consegue se segurar dela para alcançar nossas vitórias. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é escudo e bloqueio para a nossa vida. Então, se eu estiver cheio da palavra de Deus, eu vou ter um escudo e um bloqueio contra o mal que vem sobre nós. Então, precisamos ter esta palavra, precisamos sentir necessidade de ler, de ouvir, tá? E de viver esta palavra. Então, ele diz aqui que estes são os que estão à beira do caminho, junto do caminho. Então, nunca fique junto do caminho. Quer ficar junto do caminho? Ficar junto do caminho é a pessoa chega na igreja, fica lá fora no celular. Chega na igreja, fica conversando. Chega na igreja, vai dormir. Chega na igreja, fica lá atrás. Se divirtua, não se frisa, não se atenta para a palavra. Esse daí estão junto do caminho. Junto do caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então é importante que a gente esteja no caminho. Junto do caminho são esses que estão aí, ouvindo. E aí, quando estão na bronca, cadê a firmeza? Mas se segurar em quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir. Então, a fé
né? Ter convicção que a gente vai vencer o processo que a gente está passando por ele. Se eu não ouvir a palavra, não vai ser produzida em mim uma fé, porque vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouvir a palavra, eu não vou ter a minha fé formada em mim. Consequentemente, quando vier as adversidades, os problemas, a tendência é eu deixar de orar, é eu me desviar, é eu não vir mais para a igreja, é eu começar a reclamar disso, daquilo, e até culpar A e B dentro da igreja, ou quem sabe dentro da minha casa, porque não tem fé produzida pela pregação da palavra. Então, quando a gente recebe essa semente que é a palavra, ela gera em nós uma fé. Essa fé nos dá certeza, força, convicção, e se torna também em nossa vida um escudo e um bloqueio contra o mal que pode vir a qualquer momento. Está entendendo? É por isso que nós temos que ter zelo pela palavra de Deus, certo? Então, o que a palavra de Deus o que a palavra de Deus significa para a nossa vida? Ela é a semente para o novo nascimento. Ela é a semente para o novo nascimento. Por exemplo, veja Tiago, na carta de Tiago, no capítulo de número 1, Tiago 1 e 21. O texto diz assim: irmão, é tão importante essa questão da palavra. Se você tentar para essa palavra que eu vou ler agora, que esse texto aqui de Tiago é muito importante. Olha, guarde no seu coração essa palavra aqui de Tiago. Veja o que diz aqui. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo, Tiago 1:21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós o que? Enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Está vendo? Que a tua alma depende da palavra. Tá? Então escuta bem, vê bem. Pelo que rejeitando toda a imundícia, a gente sabe o que é imundícia, né? Todo tipo de pecado. E acúmulo de malícia. O que é acúmulo de malícia? Acúmulo de malícia é acúmulo de maus pensamentos na nossa mente. Acúmulo de pensamentos malignos na nossa mente. Acúmulo de malícia. Demais assim, acúmulo de malícia. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Ou seja, devemos receber com mansidão a palavra. Tem pessoas que estão na igreja, quando a palavra é pregada, a pessoa fica com raiva. A pessoa reclama, a pessoa murmura, a pessoa não aceita, não recebe. E às vezes não recebe a palavra até por causa de quem está pregando, porque às vezes a pessoa tem uma questão pessoal com aquele pregador, com aquela pessoa que está dirigindo ou falando a palavra. E aí a pessoa não recebe a palavra. E quem é que está perdendo? A própria pessoa. Porque nós precisamos e dependemos da palavra. Entende? Então, quando diz aqui assim, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão. Não importa qual seja a palavra pregada ou anunciada, receba ela. Você precisa dela. Ou seja, você pode não estar precisando no momento, mas você vai precisar amanhã. Você vai precisar amanhã. Tá? Então, ele diz mais aqui assim, ele diz assim, recebi a palavra com mansidão, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que amanhã você vai precisar de uma salvação. Não é a salvação da tua alma, tu já é salvo. Mas a palavra salvação, da tradução grega para a nossa linguagem, quer dizer livramento. Salvação, traduzido, quer dizer livramento. Quando ele diz que é salvo, aí está dizendo assim: eu recebi o livramento da condenação eterna, eu sou salvo. Livre da condenação eterna, eu sou salvo. Então, quando diz aqui, a qual pode salvar a vossa alma, ele está dizendo assim, a qual, ou seja, essa palavra que você está ouvindo hoje, é ela que amanhã vai te dar o livramento do mal que está por vir. Glória a Deus, aleluia. É ela que vai te salvar do que está por vir na minha e na tua vida, porque essa palavra é uma revelação do céu para a nossa vida. Nesse momento está sendo
na dimensão material. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Então entendamos que Tiago, ele traz essa revelação pelo Espírito Santo para nós nessa noite, e a gente vê que no versículo 22 ele diz assim, olha, e sedes cumpridores. Meu irmão, é muito lindo isso, pelo amor de Deus, escuta, guarda bem, ó, vê o que ele diz aqui, olha, versículo 22, escuta bem, ó, atenção, escuta bem, ó, e sede o quê? Cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos, perdão, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que é ouvinte enganando-vos com falso discurso? É aquela pessoa que diz, eu sou crente, sou evangélico, eu sou de tal igreja, né? Eu sou de tal cargo, eu tenho tal cargo, eu sou de tal órgão, mas a pessoa não vive a palavra, vive se escandalizando, não pratica a palavra. É uma pessoa que, em vez de gerar vida, causa morte. As pessoas têm raiva dela, as pessoas criticam ele, as pessoas não querem se aproximar dele, e nem tem vontade de vir na igreja que ele ou que ela faz parte, porque essa pessoa não recebeu como mansidão e ao mesmo tempo não bota em prática a palavra de Deus na sua vida. E aí o que acontece? Essa pessoa se torna um escândalo e se torna uma pessoa que está se enganando a si mesmo com falsos discursos, dizendo eu sou, mas na verdade não é nada, não é nada. Então ele vai dizer assim, olha, e não cumpridores da palavra, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós, enganando-vos com falso discurso. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, a pessoa que ouve a palavra, né, e não coloca em prática, é como uma pessoa que olhou o seu rosto no espelho, viu ali como era, e quando virou as costas já não sabe, não se lembra mais do que viu lá. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa olha no espelho, você dá de um jeito, quando você sai dá alguns passos, já mudou alguma coisa em você. Então, aqui, aí ele vai dizer assim, ó, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. 25, vê o segredo, versículo 25. Aquele, porém, que atenta quer dizer, presta atenção, coloca em prática na sua vida, atenta bem, tá? Ao texto, atenta bem, não é atenta mal, é atenta bem, porque tem gente que atenta mal. O que é atenta mal? É pegar a palavra de Deus e usar para seu próprio proveito. Eu já vi pessoas dizendo ser crente que não tinha nada de crente, para pedir dinheiro emprestado, né? Para pedir comida, tá? Para pedir roupa, para querer usufruir, usando a palavra de Deus. Isso aí atenta mal. Mas aqui é, atenta bem, aquele porém que atenta bem para ler o quê? Ler o quê? Ler o quê? Perfeita. Qual é a lei perfeita? Qual é a lei perfeita? A palavra. Qual é a lei perfeita? A palavra. Qual é a lei perfeita? A palavra de Deus. Que coisa linda, né? A lei do homem não é perfeita. É por isso que a gente sofre a lei do homem. Prende marginal, aí a própria lei solta ele. Que lei é essa? Não entendeu? A lei que o homem hoje ele vai, bate uma mulher e vai preso, e apanha e sofre, ele mata ela, sai pela porta da frente da delegacia. Que lei é essa? Então essa não é uma lei perfeita. Essa não é uma lei perfeita, mas esta lei daqui ela é perfeita. É por isso que o diabo está tentando tirar essa lei da nossa vida. Quando, por exemplo, foi criada uma lei pelos homens que não se pode bater no filho. Não se pode bater no filho e nem se pode colocar o filho para trabalhar enquanto é criança. Enquanto é criança. Vem cá, Osana. Vem cá. Vem cá. Por exemplo, vem cá. Essa aqui é minha filha. Vem cá. Sobe aqui. Eu, que já estou dessa idade, estou com 46 anos, vocês também. Todos nós que estamos nessa idade, nós trabalhamos com o nosso pai, não é verdade? Estávamos com ele, fazendo o que eles faziam. Muitos de nós dormimos em balaio, debaixo de banco, né? Em cama
no chão de palha, né? E uma vida terrível. Mas estávamos com nossos pais, fazendo o que eles faziam, aprendendo, tá? E crescemos e não nos corrompemos e não nos desviamos, somos pessoas honestas e trabalhadores hoje. Porque os nossos pais tiveram espaço, oportunidade de nos ensinar o que eles eram. E assim nós vivemos hoje, como eles foram no passado. Mas hoje, a lei dos homens diz que eu não posso levar minha filha para o meu trabalho, tá? E eu não posso ensinar ela o meu trabalho nessa cidade, porque ela tem que estar estudando. Concordo que ela tem que estar estudando. Concordo que eu não devo explorar ela. Mas sou contra quando eles impedem da gente ensinar o nosso filho aquilo que a gente faz. Porque de pequeno ele já tem uma profissão. Agora ele vai procurar uma profissão depois de grande. E aí fica difícil. Ele não tem nem aquela capacidade. Então, aí, obrigado, vai lá. Então, é a lei dos homens. Impede que a gente possa ensinar nossos filhos. Veja, a lei dos homens diz que você não pode bater no seu filho. Eu sou contra espancar, né? Mas bater, eu não sou a favor dessa lei. Ela não entra lá em casa. Porque eu glorifico a Deus pelas surras que eu levei da minha mãe. Porque se eu não tivesse levado aquelas surras, talvez eu não estivesse aqui, talvez eu estivesse no inferno, ou talvez eu estivesse vivendo uma vida de ladrão por aí, de homossexual, outras coisas piores, eu estaria aí vivendo. Mas o Senhor usou minha mãe para me corrigir. E eu, hoje sou feliz. Por quê? Eu me lembro uma vez que eu disse, eu quero trabalhar. E um camarada perto de casa me chamou para trabalhar na casa dele, porque eu sabia lavar prata, sabia fazer comida, esse negócio. Eu era jovem, eu tinha uns 13 anos para 14. Ele disse, fica aqui que eu te dou um dinheiro por semana. Eu queria porque eu ia ajudar minha mãe. Minha mãe disse, não vai, porque minha mãe investiu no cara e viu que o cara era desse tipo de homem que gosta de pegar criança. No caso hoje o nome é pedófilo. E eu ia trabalhar para ele, para ficar na casa dele. Já sabe o que eu ia ser. E aí eu levei uma surra para desistir daquele desejo que eu tinha de trabalhar com aquele homem, porque eu queria de todo jeito. Eu queria porque eu queria, mas eu não sabia o mal que eu estava prestes a sofrer. Entendeu? Uma certa vez eu fui lá e roubei. A minha mãe, ela recebeu o dinheiro que eu estou lá. Os menininhos estavam tudo dizendo que eles tinham um carro e eu não tinha, e eu era pobre, não tinha um carrinho de brinquedo. Eu queria um carrinho de brinquedo. E eu fui lá e, por tentação, e tirei o dinheiro da minha mãe. Tirei, fui lá na loja e comprei o carro mais bonito que tinha na loja. E uma lata de Nescau e uma lata de leite moça, que era meu sonho comer isso. E eu vim pelo caminho comendo chocolate e tomando leite moça. Comendo chocolate e tomando leite moça. Que coisa gostosa, que coisa gostosa. Mas todo mal tem um preço. Estava gostoso o chocolate, estava gostoso o leite moça. E o carrinho também foi muito gostoso. Porque quando eu cheguei lá, que eu mostrei pro pessoal, uma disse, olha pra aí, olha o carro que dá, que carro bonito, que caçamba. Mineirão mais bonito é o carro dele. Que carro dele, tu? Fui eu que comprei. Por vingança, eu fui lá e fiz esse mal. Tirei o dinheiro da minha mãe sem pedir a ela. Né? Quando minha mãe foi lá que descobriu o dinheiro estava faltando, tudo bem. Mas à noite eu tinha que chegar em casa. Já foi sabido pela minha mãe que eu estava. E tomei Guaraná, que era meu sonho de tomar Guaraná também, porque eu não tinha essas coisas. Hoje vocês são ricos, tem de tudo. Mas eu não tomava Guaraná. Ou se alguém desse uma fatia de bolo, era uma raridade, tá? Não tinha isso, tá? Era só o grosso mesmo naquele tempo. Comida na lenha era um sofrimento, a vida de pobre mesmo, né? E aí, vai lá, daqui a pouco, minha mãe recebeu ele assim, eu fiquei sacio, né? Aí de noite chega aquela hora que dá uma tristeza. Porque o pecado é assim, você goza ele, mas chega a hora da prestação de conta, eita. Aí à noite, chega lá. Aí eu chego desconfiado da porta de casa. Aí, pensa mãe. Deus abençoe. Posso entrar? Por que não pode entrar? Pode entrar, quem tem que não pode entrar? E mãe de costa lavando o prato lá e nem olhando pra mim. E eu desconfiado. Todo mundo que é, eu tenho
sou muito desconfiado, meio assim, não olha muito dentro dos seus olhos, tem alguma coisa errada. Aí eu acho que ela não sabe não. Aí ela me encosta, aí eu entrei para dentro de casa. Aí deu um espaço de tempo assim, tá tudo bem. Aí fui no quarto. Quando eu chego no quarto lá, de repente aparece minha mãe. Mocinho, vem cá, você mexeu ali, não foi? Pegou o dinheiro, comprou isso, comprou aquilo, já estou sabendo. Não, manhã, não, manhã não, vem cá. Pegou o cipó de goiaba assim, meu irmão, que surra. Que não, manhã, o troco está aqui, tome, irmão, por favor. Não, manhã, está aqui o troco, não, manhã. Tome. Todo lapiado. Agora vai tomar banho. Ele foi todo ardido, todo. Eita! Estava lá, a marquinha no corpo. Oh, glória a Deus por aquela surra. Nunca mais eu tirei dinheiro da minha mãe. Que surra gostosa e abençoada para a minha alma, para a carne do eu. Como diz lá em Hebreus, que a correção, ela tem uma tristeza, ela produz uma tristeza, mas depois produz um fruto que vai glorificar a Deus. Tu está entendendo? Então, a correção de Deus na nossa vida é importante. Tá? A gente precisa ser corrigido. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu glorifico, porque essa é a lei dos homens que impede da gente corrigir nossos filhos em casa. E aí o que é que a gente vai deixar? Eles serem o que eles desejarem ser, sem a gente poder corrigi-lo. Então me perdoe quem está nos assistindo, como pastor, não estou incentivando ninguém contra a lei, mas essa lei na minha casa, ela não entra do batendo para dentro, ela fica do lado de fora, porque meus filhos, se errarem, são corrigidos com cinturão, tá? Para que eles não façam isso. Assim como eu fui. Porque a própria Bíblia diz em Provérbio que o pai que retém a vara aborrece a alma do seu filho. Que quer dizer, se eu não corrigir o meu filho com a vara, que no caso pode ser o cinturão, pode ser alguma coisa que vai provocar uma dor dele, para ele se lembrar, se eu não fizer isso, eu odeio a alma dele e estou mandando ele para o inferno. É isso que o texto diz. Então a lei do homem, ela não é perfeita, ela é injusta. Agora a lei de Deus, ela é perfeita. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido. Ouvinte e esquecido. Puxa, eu ouvi uma palavra, o pastor ontem pregou, menino, que palavra o pastor pregou? Puxa, foi muito gostoso, eu senti a presença de Deus, que palavra, viu? Sai. Ouviu a palavra, guardou a palavra, mas não viveu a palavra. E aí, adiantou do quê? De nada. Então aquele, pois, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte o quê? Esquecido. Não sendo ouvinte e esquecido. Mas fazedor da obra. Fazedor da obra. A gente está pregando. Vê que coisa linda. Venha todo mundo para orar. Hoje estava todo mundo aqui na presença de Deus. Não foi na presença do pastor, foi na presença de Deus que vocês entraram hoje. Se preparem para receber da parte de Deus aquilo que vocês pediram a Ele, porque vocês vieram para a presença dEle e é Ele quem vai dar a vocês. Então quem ganhou com isso foi quem? Vocês. Porque ouviram a voz de Deus que veio através de um homem chamado pastor para a vida de vocês serem abençoada. E aí é que as bênçãos vão fluir na vida de vocês. Vão vir de adversidade, vão vir problemas, vão na vida de todos nós, mas a vitória já é certa em nome de Jesus. Então, ó, ele diz, olha, mas fazedor da obra, faça a obra. Ouça a palavra, viva a palavra e faça a obra. Ele diz assim, ó, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tudo o que você fizer, para começar, já vai vir do coração de Deus, porque aqui ele está dizendo, quando você é fazedor da obra, Deus vai fazer brotar em você o caminho certo que você tem que trilhar, e quando esse caminho brotar, Ele vai assinar embaixo, e aí tudo que você faz dá certo. É isso mesmo que Deus quer para nossas vidas. Então entenda, receba a palavra. É isso que significa a palavra de Deus na nossa vida espiritual e na nossa vida material, palpável, física. É essa a dimensão que a gente está vivendo. Então viva a palavra de Deus, seja obediente, faça isso que você fez hoje. Que coisa linda. Eu nunca vi essa igreja assim.
orando como vocês estavam orando hoje. Eu estou vendo que a palavra de Deus está fazendo efeito. Não é o pastor, é a palavra. Vocês estão recebendo bem, estão captando bem, absorvendo bem a palavra de Deus. E quando isso acontece, a tendência é a igreja prosperar, a tendência é vocês prosperar, a tendência é a vida mudar para melhor. Porque a palavra, ela vai frutificar em nossas vidas. Ela vai trazer bênçãos e bênçãos para a nossa vida. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, você vai ler lá, diz que quando eu sou obediente à palavra, eu vou andando, eu não preciso ir atrás da bênção. A bênção está ali, a bênção está lá, a bênção está do lado de lá. Não, eu vou e a bênção vem atrás de mim. Eu vou andando e a bênção vem atrás de mim, porque Deus manda a bênção vir atrás de nós. Então a bênção vai atrás de você, ela vai te seguir, porque tem gente que vive seguindo atrás da bênção, né? Eu vou para a igreja buscar minha bênção, eu vou para ali buscar minha bênção, eu vou para tal lugar buscar a minha bênção. Não, quando você obedece, a bênção que diz, eu vou buscar essa pessoa, eu vou buscar essa pessoa, eu vou atrás dela, eu vou atrás dela. Deus manda a bênção vir atrás de você. Por quê? Você é fazedor da obra, não é ouvinte esquecido, é praticante da palavra. Aí se prepare para receber aquilo que Deus tem para dar dos seus tesouros para a sua vida. Amém?